Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelho as Boas Novas de Deus. E hoje, dando continuidade, eu quero falar de mais um orixá, né? Dessa vez, vou falar sobre Oxalá. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, né? Para fortalecer o canal, o número de inscritos, como também após assistir o vídeo, né? Não antes, dá aí o teu joinha, né? Ou não, gostei ou não gostei. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre Oxalá. Também eu gostaria de recomendar a vocês para irem até aí na playlist Candomblé, e vocês vão ver que eu já falei sobre outras divindades dos cultos de matrizes africanas, né? Já falei sobre Iemanjá, já falei sobre a Macumba, já falei sobre Oxum e já falei sobre Pombagira. E hoje a gente vai estar falando sobre Oxalá. Então, assim, se você quer aprender mais sobre essa cultura, a cultura religiosa de matriz africana, vai até aí, vai até a playlist Candomblé, e aí você vai assistir, vai ter acesso a todos esses vídeos voltados para os orixás, né? No dia de hoje a gente vai falar sobre Oxalá. Primeiro, eu quero abordar o sentido que se é dado a essa palavra, né? A palavra Oxalá. E se você for ver, até mesmo um dia eu disse ao pastor da Batista, onde eu me congregava, eu disse assim para ele: pastor, quando o senhor, que ele sempre dizia assim, né? Oxalá que isso aconteça, Oxalá. Eu dizia: pastor, mas assim, Oxalá, quando o senhor diz, Oxalá é uma divindade. Ele disse: não, porque existe exatamente dentro da cultura popular brasileira a compreensão de que quando você fala, né, Oxalá que isso, Oxalá aquilo, enfatizando, né, dentro da língua portuguesa, tem a intenção de expressar o desejo que algo aconteça, né, ou tipo, seria sinônimo de tomara ou queira Deus, né? Então, esse só para começar por aqui, esse é mais ou menos o sentido que se dá quando se pronuncia no cotidiano Oxalá, né? A palavra Oxalá, que, como nós vamos ver, é o nome de uma divindade, né? No português, primeiro vamos entender a origem da palavra. A origem da palavra, ela é uma expressão árabe, né? E em árabe é Insha'Allah, né? A palavra. E tem o seu significado também da ideia do cotidiano popular brasileiro, que é se Deus quiser, né? E também em espanhol, a palavra ela vai ter um desenvolvimento semelhante, né? E dá origem à palavra Ajalá, né? Com o mesmo significado que tem de Oxalá em português. Isso na língua espanhola. Partindo dessas curiosidades com referência ao nome, vamos abordar a divindade específica e quais religiões adoram essa divindade, né? Ou trazem essa divindade nos seus cultos, nos seus rituais, né? E vamos desenvolver a história, todas as informações para que você conheça um pouquinho Oxalá. Então, Oxalá é uma divindade que é cultuada nas duas religiões de matrizes africanas brasileiras, né? Tanto a Umbanda, que já é uma religião mais nova do que o Candomblé, uma religião sincrética, quanto o Candomblé, né? Que foi trazida pelos negros, né? Na diáspora negra, trazido para o Brasil, como para outros lugares do mundo, como escravos, né? Então,
Oxalá é o nome dado à divindade, no caso as divindades dentro das religiões de matriz africana, são os orixás, né? A Umbanda vai ter santos, mas no candomblé em específico é o nome de um orixá, e é o orixá mais importante da cultura afro-brasileira, né? Porque Oxalá é o orixá da vida, né? É o pai de todos, né? É o maior dos orixás, e para quem todos se curvam, né? Todos os outros se curvam a Oxalá. Como também Oxalá é a divindade, o orixá, ele tem algumas características, né? Uma delas é que a divindade é andrógena, né? E outra característica é que representa as energias tanto da criação quanto da natureza, ou as energias da criação da natureza, né? E em sua personificação, ele personifica o céu, né? Toda divindade, no final eu vou recapitular tudo isso para que vocês, para assimilarem, para que o conhecimento fique assimilado na mente de vocês. Toda divindade, ela tem as divindades de matrizes africanas, como os santos católicos, existem dias dedicados a esses santos, inclusive dentro do calendário de feriados nacionais do Brasil. As divindades de matriz africana da mesma forma. E no caso de Oxalá, o seu dia é o dia de sexta-feira, né? Quando nos voltamos para as funções, os orixás eles têm funções específicas, ou poderíamos dizer também o seu campo de atuação, né? E Oxalá, ele dentre as suas funções está a criação e a reprodução, né? Oxalá também é conhecido como criador de todos os seres e do nosso mundo. Nós vamos ver como se deu a criação do mundo na mitologia, nesse caso aí na história, nas histórias divertentes das matrizes africanas, né? A mitologia africana, como se deu no caso a criação. E aí o que acontece? Quando nós vamos para a história de Oxalá, né? Deus, Oxumaré, né? O Deus Todo-Poderoso, ele olha para Oxalá, né? E ele sabendo do poder de Oxalá, ele enviou, né, para o Ayê, né? E aí o que seria o Ayê? Que inclusive eu tenho um livro aqui, deixa eu só dar uma pausa aqui para pegar para vocês, para recomendar para vocês. Essa obra quero apresentar para vocês essa obra do José Beniste, né? Orum Ayê. E aqui ele vai trazer exatamente isso, né? Orum, o céu, e Ayê, a terra, né? Então, Oxalá, Olodumare, né? Vai enviar Oxalá para a terra, né? E que seria, na verdade, o Ayê é exatamente o nosso mundo, né? E esse mundo, ele era repleto de água, né? Só existia muita água, então ele era repleto de água. E aí a missão que Olodumare ele dá a Oxalá no Ayê, né? É que Oxalá torne o Ayê habitável, né? E aí ele vai entregar, isso aqui é muito legal, cara, dentro da mitologia. Ele vai, Olodumare vai entregar para Oxalá, lembre-se, né? Lembra o que eu falei há pouco, né? Que o mundo era repleto de água. E aí Olodumare vai fazer o seguinte, vai dar um saco de areia para Oxalá, né? Vai dar uma galinha, né? Uma galinha com 5 dedos, né? Vai dar um saco de areia, uma galinha com 5 dedos e um camaleão. Preste atenção para você aprender como se deu a criação, né? De acordo com a compreensão, a mitologia africana, nesse caso aqui, do candomblé a partir do orixá Oxalá, né? E aí o que acontece? Oxalá pega e joga areia por cima da água, né? O Ayê, né?
E depois que ele joga a água, ele vai soltar a galinha. A galinha, ele joga areia e ele solta a galinha, joga areia por cima da água e solta a galinha. E aí o que acontece? A galinha começa a ciscar sem parar, né? Até que, com a galinha ciscando ali, cotidianamente, de uma forma sem parar, né? O que vai acontecer? Começa a se formar os montes, começa a se formar as planícies, né? E aí passa a existir toda a terra passa a existir. Então, de acordo com a mitologia africana, foi assim que se deu a criação, né? Depois disso, isso aqui, ó, se lembre, o que eu falei? Oloxumaré deu para Oxalá, né? Oloxumaré, ele vai dar para Oxalá um saco de areia e a galinha. Ele já usou, soltou a areia, a galinha foi lá e ciscou e aí formou a terra. Mas aí para que serve, no caso, o camaleão? Qual é a utilidade do camaleão? Vem agora, né? Para certificar que a terra já estava firme, Oxalá soltou o camaleão, né? E aí o camaleão passa a pisar, né? E amassar toda a terra, passa a pisar ali e vai amassando até dar consistência, né? E foi assim que Oxalá preparou esse mundo para abrigar a vida. E aí depois, o que acontece, né? Depois vai ser criado os seres humanos, né? O Batalá, o Oxalá, o Senhor do manto branco, né? Que é assim como é descrito, né? E aí esse manto, o Senhor do manto branco, faz referência à pureza, ao respeito, à dignidade, né? E também uma coisa que é interessante é que sobre Oxalá, antes de nós falarmos mais sobre a criação, Oxalá ele foi o primeiro orixá criado por Olodumare, né? É considerado o orixá mais velho dos orixás, né? É o mais velho dos orixás. E aí, Oxalá, o Batalá, ele vai criar os seres humanos, né? E aí daí ele ser considerado o Senhor dos vivos, né? Uma coisa interessante, né? Agora que falamos sobre a criação, para trazermos aqui sobre Oxalá, é que Oxalá ele não é uma divindade impositiva. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que ele não obriga ninguém a nada, né? Ele não impõe a adoração dos adeptos pela força, né? Ou não se impõe pelo domínio, né? Mas pela sua sabedoria, pela sua razão, as pessoas são automaticamente levadas a essa adoração, né? E aí ele se manifesta na vida dos seus fiéis através da fé, né? Como toda religião, a crença, depositar confiança, né? E aí através da fé e através da paz. Através da paz. E aí Oxalá, ele também, é interessante isso, que ele cuida dos fiéis de uma forma holística, né? Poderíamos dizer, como um todo. Ele cuida do fiel por completo, né? Ele cuida da saúde física, ele cuida da saúde mental, né? E nos momentos de enfermidades, nos momentos de dificuldades existenciais, né? Corpóreas, né? Ele é invocado nos montes, nesses momentos, para sanar, para sarar, né? Para trazer a cura sobre a enfermidade. Mas ele também é invocado nos momentos de angústia, né? Nos momentos onde os adeptos passam por angústias profundas, né? Ou mesmo momentos de impaciência, né? No momento que os adeptos vivem um momento de impaciência devido às circunstâncias existenciais, às circunstâncias da vida, né? E aí por que ele é invocado também? Porque ele tem poder sobre a cabeça, né, do adepto, né? E certamente ele o atenderá, né? Ele responderá, trará respostas aos pedidos que o adepto faz, né? O clamor do fiel. Uma coisa também a ser observado
são os vários títulos ou denominações de Oxalá, né? Aqui eu quero trazer alguns, né? Uzalufon Oxalumfan, né? É o mais antigo da corte Funfun, né? Babá Jalê, o moderador de cabeças, né? Babá Oque, o pai das montanhas, devido à criação, né? Orixá Ocô, o senhor da agricultura. Babá Leguebé, né? O pai do orvalho. Babá Osafuru, o pai do sono, né? E aqui, estamos chegando à conclusão do vídeo, mas aqui cabe ainda algumas informações, né? A nível de conhecimento. Vamos refazer algumas que eu já citei e aí trazer algumas informações. O dia de culto, ou poderíamos dizer o dia especial de Oxalá, é a sexta-feira. Já falei lá em cima, né? A cor, né? Todo orixá tem as suas características. E a cor de Oxalá é o branco leitoso, né? O branco leitoso é a cor de Oxalá. Quando você for ver os vídeos aí sobre os outros orixás que eu já falei, você vai ver que eles também têm as suas cores, né? As suas cores que traz as características das suas vestimentas, né? O símbolo de Oxalá é o Opachoró, né? É o símbolo de Oxalá. Os elementos que ele representa é a atmosfera e o céu, né? O domínio de Oxalá é o poder procriador masculino, a criação, a vida, né? E a morte. E como todos os orixás, quando vão ser recebidos, né? Eles têm as suas saudações, né? Direcionada à recepção desse orixá. Com Oxalá também não é diferente. Então, qual seria a saudação de Oxalá? A saudação seria mais ou menos, por exemplo, o que o cristão usa, né? Quando vê outro cristão, por exemplo, a paz do Senhor, né? Ou quando se direciona a Deus Pai, né? E no caso de Oxalá, nos cultos de matrizes africanas, no candomblé, na umbanda, né? A saudação é Epababá, né? Epababá é a saudação dele. Outra coisa também que eu já venho falando nos outros vídeos e eu quero falar aqui também é que Oxalá, assim como os outros orixás, né? Eles sincretizam com santos da Igreja Católica, né? E aí isso devido aos negros quererem continuar professando ou cultuando as suas religiões, né? De certa forma serem impedidos porque eram obrigados a se converterem na época, nos primórdios, né? Eles eram obrigados a serem catequizados, eram obrigados a seguirem a religião majoritária, que no caso era o catolicismo romano, né? E com isso eles tinham que procurar uma forma de continuarem cultuando as suas divindades, né? E aí o que eles faziam? Sincretizavam com a divindade do catolicismo. Hoje o candomblé não usa mais isso. A umbanda, por ser sincrética com o catolicismo, o espiritismo kardecista e as religiões de matriz africana, elas têm ainda essas divindades, né? Dependendo da variação da umbanda, né? No caso do candomblé, limpou, não existe mais nos terreiros ou nas casas de culto do candomblé, só existe as divindades, os orixás, não tem, pura, poderíamos dizer assim, é uma religião voltada para a matriz africana, no entanto, é mais pura, né? No caso da Umbanda é sincrética. Então, quando sincretiza com os santos do catolicismo, Oxalá, ele é sincretizado por Nosso Senhor do Bonfim, né? Para o catolicismo, como também o próprio Jesus Cristo, devido às suas características, né? E a sua vestimenta, onde ele atua, né? E aí fazendo até essa conexão com o próprio Jesus, né? Criador, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Ou lá em João, quando diz no princípio estava com Deus e ele era o próprio Deus, né? Fazendo essa conexão, colocando Jesus como Criador. Então tem esse sincretismo de Oxalá com Jesus Cristo, assim também diretamente no sentido com o Nosso Senhor do Bonfim.
Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um orixá apresentados, né? Apresentado para vocês, nesse caso hoje, Oxalá. Espero estar contribuindo com o seu conhecimento, a sua cultura religiosa. Os vídeos não têm o intuito de denegrir a imagem da religião afro, não tem o intuito também de atacar, de fazer um vídeo apologético, por mais que eu seja cristão, mas promover o respeito à religião e também trazer conhecimento, cultura religiosa, né? No momento a gente está falando só focando nos orixás, mas eu já falei sobre muita coisa e sobre outras religiões das quais vocês podem ter acesso. Vai aí nas playlists, né? E dá uma olhada em tudo que eu já falei, as religiões que eu já falei, né? E também, se você é cristão, tem dentro do canal também vídeos voltados para o cristianismo, específico dentro da teologia cristã. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Comenta aí, faz o comentário de vocês aí, coloca, acrescenta se você aí é adepto do candomblé ou da umbanda, faz acréscimo aí no vídeo, algo que eu deixei passar, né? E compartilha esse vídeo também para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso, né, a esse conhecimento, ao conhecimento religioso. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.